Cumprir a quarentena para se proteger e proteger o próximo do coronavírus não tem sido fácil, principalmente para aqueles que estão sem poder trabalhar e enfrentando dificuldades para sacar o auxílio emergencial. Esse é o caso de Dona Guiomar, que antes da pandemia vendia alimentos em eventos e agora teve que inovar. Está vendendo máscaras para poder sustentar a família. Eu falei, não, vamos cair para a rua, é o jeito. Aí ficar passando necessidade. Porque antes a gente ia para a rua, né? Trabalhar, né? Esse coronavírus. Eu não sei porquê, mas ninguém lá em casa foi contemplado. Aí eu falei, não vamos cruzar os braços, vamos trabalhar, né? Seja o que Deus quiser, né? Gabriel é jornalista freelancer e, por causa da pandemia, conta que os trabalhos sumiram e as contas começaram a acumular. O alívio veio só depois que ele conseguiu transferir o dinheiro do aplicativo da Caixa para a sua conta, processo que demorou semanas. Esse dinheiro vai me ajudar em muita coisa, né? Esse dinheiro do auxílio vai me sustentar, né? Eu tenho que comprar comida, eu tenho que pagar a conta, esse dinheiro já começa a me ajudar. Tenho dívidas também para pagar, tenho muitas coisas para pagar e esse auxílio vai ser muito importante para mim. O auxílio emergencial de R$ 600 é destinado a trabalhadores informais, microempreendedores, autônomos e desempregados. Uma proteção do governo para que essas pessoas possam enfrentar a crise provocada pela pandemia. Mas, para conseguir essa ajuda financeira, muitas pessoas tiveram que se expor a grandes aglomerações nas filas das agências bancárias. O MPF está atuando para combater as aglomerações nas filas das agências da Caixa Econômica Federal em todo o país. Esse cenário que a gente vê aqui atrás, com poucas pessoas na fila, já é bem diferente do que vimos quando foi liberada a primeira parcela do benefício. Na Bahia, a Justiça atendeu o pedido do MPF e determinou que a Caixa organize as filas sob pena de multa e intervenção da polícia, caso necessário. O Ministério Público Federal e o Ministério Público do Estado da Bahia propuseram 2 ações civis públicas. Uma com a finalidade de organizar as filas, não só dentro das agências, mas também no entorno, do lado externo das agências da Caixa. A liminar foi concedida para que em 5 dias a Caixa Econômica ela contrate vigilantes, colaboradores, com a finalidade de organizar as filas e evitar aglomerações. A segunda ação coletiva ela foi proposta recentemente e está pendente de julgamento da liminar. Esta ação tem o objetivo de descentralizar o benefício assistencial. O mesmo pedido também foi feito pelo MPF no Rio de Janeiro e acatado pela Justiça, que determinou na região dos Lagos que outros bancos, além da Caixa, façam o pagamento do auxílio emergencial. O procurador da República, Leandro Mitidieri, falou sobre a ação que motivou a decisão da Justiça. Reunimos aí as visões do Ministério Público Federal sobre a questão, né, que vem sendo tratada no país inteiro, né? Reunimos a visão do Ministério Público do Trabalho, com a sua visão das condições de trabalho dos empregados, né, envolvidos nessa atividade toda, né, e a visão do Ministério Público Estadual, e ajuizamos uma ação civil pública que é mais uma ação, né, específica para a nossa região dos Lagos. E entre as várias ações movidas pelo MPF, em Pernambuco, a Justiça determinou que o governo do estado e a Caixa Econômica Federal adotem medidas para combater as aglomerações nas agências. Quem tem mais informações para a gente no estado é o repórter Afonso Bezerra. Muita gente na fila. As pessoas se revoltaram agora por conta da demora e começaram a fazer um protesto. Começaram a ter fogo em lixo, em papelão. Revoltadas, né, por conta da demora. O tamanho das filas até diminuiu, mas cenas como estas, registradas por uma moradora vizinha a uma agência da Caixa Econômica Federal em Pernambuco, se tornaram frequentes. Ansiosos para sacar o auxílio emergencial, trabalhadores informais e desempregados se arriscavam nestas aglomerações. Muitos dormiam nas filas.
não usavam máscaras e nem respeitavam o distanciamento social. Este casal precisou ir à Caixa pela segunda vez, apesar de o aplicativo do banco informar que o cadastro tinha sido aprovado para sacar o dinheiro. Eles passaram o dia inteiro na fila para, no final, receber a informação de que o auxílio não foi liberado. Sei lá, deu como eu tinha sido aprovado, né? Aí eu vi, quando chegou aí, rapaz, que não tinha liberado. Estava aprovado, mas não tinha liberado. Até quem não precisa sacar o auxílio emergencial se expõe nas filas. É o caso de Antônio Nascimento. Ele quer cancelar o depósito da ajuda e agilizar o seguro-desemprego. Eu já tentei no telefone, no site também, não me dá opção de cancelamento. Aí eu vim na Caixa para ver se eu consigo fazer o cancelamento. Aqui no Recife, a população se depara com um problema duplo. É que antes de passar pela fila lá da agência da Caixa Econômica Federal, muitos ainda precisam passar por outra fila, um pouco maior, para dar entrada na segunda via da carteira de identidade, um documento necessário para conseguir dar entrada no auxílio emergencial. Tem gente que está aqui nessa fila há mais de 3 dias e conta com a solidariedade de alguns voluntários que doam água e comida. Atento a esta situação, o MPF em Pernambuco entrou com uma ação civil pública, acatada pela Justiça, que determinou que o governo do estado tome medidas junto à Caixa Econômica Federal para evitar as aglomerações nas agências. Caso a União e o Estado não tomassem providências, assinalando um plano de ação num prazo de 5 dias, aí pedimos que houvesse o emprego das Forças Armadas, no caso da União, né, sobretudo do Exército Brasileiro, e no caso do Estado, que houvesse o emprego da Polícia Militar, sem prejuízo de outra solução pensada pelos entes políticos. Pessoal, a situação está mesmo complicada em todo o país, né? Em nota, o governo de Pernambuco disse que a demanda agora está com a Procuradoria do Estado, que está analisando o caso e deve responder em breve. Também por nota, a Caixa Econômica Federal se manifestou diante das várias ações do MPF. Vamos ver. É isso mesmo, Marcela. Por nota, a Caixa Econômica Federal informou que houve redução no número de filas pelas agências em todo o país e que está adotando medidas emergenciais para combater essas aglomerações, como reforço no número de funcionários, alteração do horário de funcionamento das agências, promoção do distanciamento entre as pessoas, entre outras medidas, e que a prioridade deve ser o atendimento digital pelo cadastramento do app ou site e a movimentação financeira pelo Caixa Tem. Hora de ver quais serão os outros destaques do programa de hoje. O programa Carne Legal do MPF apresenta balanço positivo sobre a regularização da cadeia da pecuária no Amazonas. No Maranhão, o MPF quer evitar abuso do poder eleitoral por parte de gestores públicos nas ações de combate à Covid-19. Você já ouviu falar no programa Carne Legal do MPF? Vamos ver agora uma reportagem que fala sobre a regularização do comércio de carne bovina na região do Amazonas. No mês de março deste ano, um total de 254 quilômetros quadrados de floresta foram desmatados na Amazônia.
Isso representa mais de 35 mil campos de futebol, um aumento de quase 300% em comparação com o mesmo período do ano passado. Os dados são do Sistema de Alerta de Desmatamento do Amazon. O número registrado em março é o mais alto dos últimos 2 anos para o período. Os pesquisadores atribuem esse crescimento à forte atuação da atividade pecuária, principalmente no Amazonas. A verificação da procedência da carne ainda é uma das formas mais eficazes de combate ao desmatamento ilegal na Amazônia. Aqui no Amazonas, mais de 30 frigoríficos já assinaram um termo de acordo de compromisso e estão seguindo as recomendações. Os resultados vão para o meio ambiente e também para a sua casa. Esses resultados são garantidos desde 2009, quando o MPF deu início à implantação do programa Carne Legal. Em 2013 foram firmados os primeiros termos com os maiores frigoríficos da região, para que não comercializem, abatam ou recebam gado bovino de fazendas em que tenha ocorrido desmatamento ilegal de novas áreas, a partir de julho de 2008, exceto quando o produtor apresentar o documento de autorização do órgão estadual de meio ambiente ou registro de trabalho escravo. Conseguimos identificar todos os frigoríficos registrados no órgão federal de inspeção sanitária e também no órgão estadual de inspeção sanitária. Esses são os mais relevantes porque possuem maior capacidade de abate. E todos esses frigoríficos assinaram o acordo com o Ministério Público Federal, à exceção de um, que foi inaugurado recentemente, no final do ano passado. Essa medida vai ajudar desde a parte da matança até nós, né? Que a gente vai saber se a pessoa tem a parte ambiental toda perfeita, se tem a parte do IBAMA, do IPAAM, desses órgãos fiscalizadores que são antes de nós, né? E fazer esse vínculo também dessa informação para nós, né? Que a gente não consegue ter acesso à parte dessa cadeia produtiva antes, né? A gente só tem acesso à rastreabilidade do animal. Na página do MPF, os consumidores também podem acessar as íntegras dos termos de ajustamento de conduta firmados com os frigoríficos, além de acompanhar as datas de auditoria previstas para cada empresa e saber quais estão colaborando com informações. Essa é uma ferramenta muito importante que pode ser utilizada pelo consumidor consciente que não deseja adquirir a carne associada ao desmatamento e ao trabalho escravo na Amazônia. E também é uma ferramenta que deve ser utilizada pelos supermercados que não podem manter relações comerciais com frigoríficos que não fazem o monitoramento da origem da matéria-prima e, por isso, estão financiando o desmatamento na Amazônia. Pouco tempo atrás, a gente mostrou aqui no EP algumas dicas sobre o que pode e o que não pode ser feito no período que antecede as eleições municipais, lembra? Pois é, e para evitar algumas atitudes que possam prejudicar o processo eleitoral, foi realizado lá em São Paulo o evento Eleições Limpas 2020. Vamos ver. Sem poder sair de casa por causa da pandemia, representantes do Ministério Público, do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, da sociedade civil, participaram da audiência pública sobre as eleições de 2020. O evento foi transmitido ao vivo pela internet. No encontro, o Procurador-Geral de Justiça de São Paulo, Mário Sarrubo, defendeu a realização de eleições municipais ainda este ano. As eleições livres, todos nós sabemos, são dos mais explícitos indicadores da democracia de um país. Não é? Portanto, é nosso dever, é dever do Ministério Público, da Justiça Eleitoral, da população e dos partidos políticos, que são os principais atores desse evento, buscar trabalhar e de forma integrada trabalharmos por eleições livres como afirmação, como expressão absoluta do Estado democrático de direito. A principal preocupação do Ministério Público é garantir que, mesmo com a pandemia, o processo eleitoral aconteça sem irregularidades. Por isso, o Instituto Ethos, em parceria com organizações não governamentais, criou um termo de compromisso contra a corrupção, que deve ser assinado pelos partidos políticos.
O documento destaca a importância da fiscalização no recebimento e na utilização dos recursos públicos nas campanhas femininas, além do controle de fornecedores e prestadores de serviço em campanhas e do combate à disseminação das fake news. O promotor de Justiça Eleitoral de São Paulo, Fábio Bechara, destacou a importância da participação dos partidos na assinatura do documento. O termo de compromisso ele destaca a importância de que as empresas, os doadores, os prestadores de serviço das campanhas, pessoas físicas e jurídicas, sejam previamente checadas pelos partidos, que os partidos assumam o compromisso de não contratar parentes, mas empresas de parentes, para prestar serviço para suas campanhas eleitorais, que de fato fomente a candidatura feminina de forma real e concreta, que faça uma distribuição paritária dos recursos que serão recebidos e que adotem todas as providências necessárias para coibir a desinformação. Não é? No fundo, a grande mensagem disso tudo, na verdade, se resume a fortalecer o processo eleitoral, fortalecendo os partidos e, acima de tudo, subindo a régua da transparência. Né? Já o procurador eleitoral, Sérgio Medeiros, falou do momento excepcional que vivemos e ressaltou a importância das eleições para a democracia brasileira. O Ministério Público Eleitoral ele participa de todo o processo eleitoral, desde a inscrição do eleitor até a diplomação dos eleitos e até depois, posteriormente, nas ações impugnativas de mandato eletivo. Nós fiscalizamos os atos eleitorais, os atos dos candidatos, a propaganda política, velamos por toda a regularidade do processo eleitoral. A alternância democrática, ela reaviva a democracia. E a alternância democrática se faz através das eleições. Então nós precisamos, para ter essa renovação democrática, das eleições. Então é preciso que nós façamos as eleições, mas harmonizando essa necessidade com o quadro excepcional que nós atravessamos, que é o da epidemia. O Brasil tem 147 milhões de eleitores distribuídos em 5.570 municípios. De acordo com a Constituição, as eleições municipais devem ser realizadas no primeiro domingo de outubro. Qualquer decisão para mudar a data por causa da pandemia deve ser aprovada pelo Congresso. Existem bilhões de pessoas e cada ser humano é diferente do outro. Tem necessidades e limitações que devem ser respeitadas. É o que está garantido no Estatuto da Pessoa com Deficiência, que entrou em vigor em 2016. Mas quem tem deficiência ainda enfrenta muitas dificuldades. Na hora de alugar um carro, por exemplo, é difícil encontrar um veículo adaptado, apesar da determinação legal. O MPF, em conjunto com o MP de Minas Gerais, quer que as locadoras cumpram a legislação e entrou com uma ação na Justiça contra as empresas desse segmento e a União, pedindo inclusive pagamento de indenização por dano moral coletivo no valor de 3 bilhões de reais. Quer mais informações como essa? Fique de olho nas nossas redes sociais. E uma informação importante para quem tem procurado o Ministério Público Federal por dificuldades no cadastro e no recebimento do auxílio emergencial do governo para reduzir os impactos da Covid-19. A ouvidoria do MPF informa que as manifestações devem ser feitas por formulário eletrônico na Sala de Atendimento ao Cidadão, o SAC, que é essa página que aparece aí na sua tela. Muitas pessoas têm se manifestado por outros meios de comunicação com o MPF, o que atrasa e dificulta o processamento dos casos. Para quem acessa o aplicativo MPF Serviços, o formulário correto é o Representação Inicial, que fica na aba Protocolar, primeiro ícone na cor azul. Os
governantes têm o dever e a obrigação de ajudar a população que está necessitando, mas devem seguir as regras eleitorais que excepcionam e possibilitam a distribuição de bens em ano eleitoral, mas ao mesmo tempo definem que os gestores não podem se aproveitar politicamente, se promover pessoalmente, tirar vantagens eleitorais das ações sociais que estão sendo necessárias à sua realização nesse momento difícil. O Maranhão é um dos estados mais afetados pela Covid-19. Na capital São Luís, o comércio está de portas fechadas desde o final do mês de março. Hospitais lotados e o crescimento do desemprego completam esse difícil cenário. Enquanto durar a pandemia, o Ministério Público Eleitoral recomendou aos promotores eleitorais do Maranhão fiscalização redobrada aos possíveis casos de abuso eleitoral por parte dos gestores públicos nas ações de combate ao novo coronavírus. As penas vão desde multas até a cassação do registro de candidatura. Com relação a essa possibilidade, no entanto, não quer dizer um cheque em branco, uma possibilidade do gestor público, não só o prefeito, o candidato, qualquer agente público, deputados, que possam, a partir dessa possibilidade, usar isso de meio eleitoreiro, fazendo propaganda antecipada, fazendo slogan, colocando máscaras com slogan, cestas básicas com mensagens. Este advogado especialista em direito eleitoral diz que nesse momento de crise, toda atitude solidária é louvável, desde que não seja um ato promocional de olho nas eleições de outubro. Neste ano difícil, os governantes têm o dever e a obrigação de ajudar a população que está necessitando, mas devem seguir as regras eleitorais que excepcionam e possibilitam a distribuição de bens em ano eleitoral, mas ao mesmo tempo definem que os gestores não podem se aproveitar politicamente, se promover pessoalmente, tirar vantagens eleitorais das ações sociais que estão sendo necessárias à sua realização nesse momento difícil. Segundo o procurador regional eleitoral Juraci Guimarães, as ações sociais são fundamentais nesse período de isolamento e desemprego, mas não podem ser usadas criminosamente para fins de propaganda eleitoral. Estamos numa eleição que se avizinha outubro, nós estamos em maio e nós já temos uma grande quantidade de representação nos diversos canais que hoje a sociedade dispõe, mas os principais, tanto no Ministério Público Federal, nós temos um aplicativo, tanto na rede iOS quanto na plataforma geral, como também temos na página, no site do TRE, espaços para o sujeito, o cidadão, fazer as suas denúncias. Agora vamos ver quais foram as notícias mais importantes do MPF ao longo desta semana. Em sessão realizada por videoconferência, a maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal entendeu que, mesmo diante da pandemia da Covid-19, deve ser mantida a validade de normas que estabelecem prazos eleitorais sob pena de violação do princípio democrático e da soberania popular. Para a relatora, ministra Rosa Weber, a ideia de ampliar prazos pode ser tentadora, mas a história constitucional recomenda, especialmente em situações de crise, que se busque a preservação das regras estabelecidas. Confira agora a correção de uma matéria de Minas Gerais transmitida na última edição do Interesse Público. No programa anterior, nós informamos que o MPF participou da assinatura de um termo de transação e ajustamento de conduta firmado pela União, Estados de Minas Gerais e Espírito Santo com as empresas Samarco, Vale e BHP para a reparação dos atingidos pelo rompimento da barragem de Mariana. Na verdade, o MPF não assinou esse acordo e, inclusive, questionou o mesmo.
alegando falta de participação dos atingidos no processo. Em 2016, o MPF ajuizou uma ação civil pública para reparação dos prejuízos causados no valor de 155 bilhões de reais. E o Ministério Público Federal moveu ações contra a União e o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, para que regularizem 4 projetos de assentamento no Oeste Baiano. Todos os processos encontram-se parados na primeira etapa há mais de uma década e prejudicam cerca de 570 famílias. Com essa última notícia, nós ficamos por aqui. Você pode acessar mais informações nesse endereço que aparece aqui na sua tela. A gente se encontra na próxima semana. Por hoje é isso, gente. Mais uma vez, muito obrigada pela companhia. Semana que vem tem mais uma edição do Interesse Público. Um beijo, tchau, tchau.